Shalom, shalom, santos. Felicidades e grandes realizações. Eu vinha falando sobre o ministério do profeta. Mas é interessante a diferença desses ministérios, desses 5 dons ministeriais. O ministério do profeta não se preocupa com púlpitos. Tanto faz ele pregar em púlpito como em qualquer outro lugar. Não se importa em entregar. Não aguarda ter oportunidades. Não espera por ninguém. Espera só pelo Senhor. O profeta é diferente de todos os ministérios. Por isso que talvez o ministério apostólico tenha uma aparência que lembre muito o ministério do profeta. Ouvir a voz de Deus se desloca. Agora vou falar sobre o ministério do evangelista. Esse ministério é um ministério tremendo. É um ministério de alcance às almas perdidas. É um ministério que também não se preocupa muito em pregar em altares. As denominações dos séculos passados levantaram evangelistas nos altares. Mas os evangelistas lá dos anos bem lá atrás mesmo, século XVI, século XV, XVII, aproximadamente até o XVIII, os evangelistas eles eram mais de praças, de rua, justamente como a Bíblia nos demonstra. Os evangelistas são portadores do evangelho. E a palavra evangelho quer dizer boas notícias ou boas novas. Logo, o evangelista, a única mensagem dele é Jesus salva. Jesus é o caminho. Ele pode estar em qualquer texto da Bíblia, falando até sobre dízimo e oferta, mas a mensagem sempre vai direcioná-lo a respeito da salvação. Ele pode falar de Abraão e Isaac no monte lá, do sacrifício no Monte Moriá, nas terras de Moriá, mas vai encerrar a mensagem justamente em Jesus Cristo. O evangelista não tem outra mensagem, é proclamar Jesus Cristo. Geralmente, o evangelista não tem muito prazer em pregar em púlpitos de denominações. Não tem alegria em pregar para crentes. Não tem alegria e satisfação de pregar para a igreja ou para povo salvo. A alegria dele ou dela é formar equipe para alcançar os perdidos. O evangelista tem uma elaboração de tratar, treinar outros para trabalhar com ele. O evangelista acompanha com ele dons de curar, acompanha com ele também alguns milagres, algumas maravilhas. E eu quero dizer a você, o evangelista tem uma mensagem muito forte. Também envolve muito batismo no Espírito Santo. Sinais, maravilhas, alguns prodígios também podem acompanhar. Mas lembre-se, existe o evangelista, o ofício, e existe aquele ou aquela que não é evangelista e faz o serviço como evangelista. Existe o evangelista, o cargo de evangelista, e existe aquele processo que a igreja precisa trabalhar no ofício de evangelista. Não tendo cargo, mas trabalhando como evangelista, ganhando almas, fazendo uma campanha evangelística, indo para as praças, para as casas, aldeias, subindo e descendo valados, um trabalho forte que o evangelista ele é expert nessa área. O evangelista não tem prazer em estar em lugares onde tem muita gente que já estão tudo no caminho do Senhor. Ele tem prazer em estar em lugares quanto mais perigoso, quanto mais remoto, quanto mais distante, quanto mais escasso, quanto mais longe do caminho de Jesus Cristo, mais o evangelista tem prazer. É o ministério ou ofício que arrisca a vida para alcançar vidas, para dar vida aos corações que não têm vida, para se voltar ao mestre da vida. Você entendeu? Então, muitas denominações históricas levantaram evangelistas dentro das igrejas para serem isso, para ser aquilo. Levantaram de forma errada. Se for olhar de forma bíblica, estão agindo de forma muito metódica e até mesmo dogmática, seguindo princípios que não estudaram, mas que preferem manter o costume. Vou dar um exemplo aqui. A Igreja Assembleia de Deus, a Deus e Amor, por exemplo, acompanha um ritmo que já vem dos batistas.
Assembleia vem do Batista, Deus Amor vem da Assembleia, os batistas vêm dos anabatistas e assim por diante. Todas as denominações aplicaram de forma errada a visão do evangelista. O evangelista, na frente de uma obra, ele pode até começar bem, mas por muito tempo ele vai estragar. Porque o evangelista ele pode até começar uma obra, fazer um trabalho de granjear vidas. Ele tem uma facilidade de ganhar almas, uma habilidade, uma capacidade sobrenatural de ganhar vidas. Porém, não dá para ele ficar por muito tempo. Dentro de 1 mês, 2 meses, se ele está ganhando vidas e já tem mais de 20, 30 almas, é melhor ele sair da frente e colocar realmente um apacentador. É aí que eu entro agora com o ministério do pastor. Logo após daqui eu entrarei com o ministério do pastor. Mas o evangelista é assim, ele não tem medo de morrer. O evangelista é bem semelhante ao profeta e bem semelhante ao apóstolo. Realmente esses 3 ministérios são 3 ministérios meio maluco no sentido humano. Eles obedecem à voz do Senhor, não tem medo de morrer e cada um segue o seu plano e propósito. O ministério do apóstolo é para estabelecer, alcançar vidas, treinar pessoas de uma forma nacional, internacional, local e assim por diante. Treina bispos, treina pastores, treina até evangelistas, porque o apostolado tem uma capacidade dada por Deus para fazer isso. Não são todos, mas a grande maioria obtém, porque Deus começa a se revelar. E o apóstolo tem a capacidade da parte de Deus de detectar ministérios na vida de outros. O profeta é aquele que, na verdade, não consegue ficar num lugar profano, prostituto, cheio de pecado. Então, ele é meio doido, o profeta. Ou ele levanta para entregar mensagem na direção de Deus, ou ele sai para não haver contaminação. Ou ele permanece, quando ele se compadece, para se colocar na posição de atalaia para interceder. Geralmente, os atalaias estão debaixo de uma unção profética. E no meio da unção profética, geralmente tem que ter ali, no mínimo, ali 2 ou 3 profetas fazendo parte daquela intercessão. Já o evangelista é aquele que está realmente preocupado com os perdidos. Ele não está nem aí se o cara é traficante, se é perigoso, se é mafioso, se é maconheiro, se é bebeiraça, se é prostituto. Ele está vendo a alma, ele está vendo o coração. Na verdade, o evangelista é aquele que obtém a revelação do coração do Pai acerca do amor pelas almas. É aquele que se compadece. Enquanto o profeta acusa o pecado, e se não tomar cuidado, o profeta não estiver preparado, ele arrebenta com a pessoa. O evangelista, ele acaba abraçando a pessoa e até colocando dentro de casa. Sim, o evangelista, ele age dessa maneira. Não sei qual é o ministério mais maluco na esfera dos homens. Se o profeta, que não está preparado, mas lasca-la a vara do concerto na igreja, sem dó, sem pena, há muitas das vezes, sem passar por um polimento. Por isso que é um ministério duro, que precisa passar por um polimento, por um confronto de treinamento, porque não se deve agir como na lei, tem que agir como é na graça, no favor da misericórdia. Então imagine o evangelista, já é diferente. Ele coloca dentro de casa, ele é casado, tem filho, tem esposa, às vezes, na maioria dos casos, e coloca lá um drogado, um prostituto, ele se compadece, ele tem pena, ele se compadece, ele dá o que ele tem, ele não fica com nada. O evangelista, ele é dado, ele é o lado do coração de Deus, só que ao mesmo tempo sofre, porque numa era como essa, as pessoas se aproveitam dessa tal, que tem tal ofício ou tal ministério. Então entenda que o ministério do evangelista é o ministério de dar a vida em prol de vidas, de salvar vidas. E a mensagem dele é a mensagem mais curta que tem, de 15 minutos a meia hora. São mensagens breves. E se tomar tempo, um pouquinho, é a questão de bater no Espírito Santo, curas e talvez milagres tomando conta daquele ambiente. Um forte abraço, Shalom do Avivamento. Um forte abraço, santos.